Olá pessoal do canal Humanamente, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor de Filosofia e Sociologia e hoje nós vamos discutir um tema bastante sério que vale a pena uma reflexão, que é o tema do suicídio. Bom, nós vamos tratar sobre um tema bastante importante para o contexto atual, que é o tema do suicídio. Aparentemente é um tema que somente determinadas áreas do conhecimento, como a psicologia, costumam tratar, mas que é um tema bastante discutido dentro da sociologia e da filosofia. O tema do suicídio em si traz a possibilidade de uma reflexão não só sobre o indivíduo, mas sobre a sociedade em que ele vive. Esse foi um dos objetos de estudos de um grande sociólogo chamado Émile Durkheim. Durkheim, no seu livro, analisa vários casos de suicídio na Europa e traça um panorama geral sobre as possíveis causas dessas mortes. Mas antes de começar a análise sobre o suicídio, é bastante importante entendermos um pouco a definição de suicídio para o Durkheim. Normalmente nós temos uma noção de suicídio somente a partir daquilo que é o mais óbvio, quer dizer, o indivíduo que se joga de um prédio ou então que dá um tiro na própria cabeça, mas nós temos uma concepção muito mais ampla de suicídio com Durkheim. Suicídio para o Durkheim necessariamente deve ser um ato, primeiro, produzido pelo próprio sujeito. Segundo, o indivíduo deve ter consciência do ato que está produzindo e do efeito que vai produzir com esse ato. De modo que a definição do suicídio pode ser caracterizada da seguinte maneira: suicídio é todo caso de morte que resulta, direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo em que a vítima sabia que deveria produzir tal efeito com o seu ato. Ou seja, no caso do suicídio, aquele que infringe um ato contra si mesmo necessariamente sabe que vai produzir o efeito da morte como consequência do seu ato. Não é à toa que nós não costumamos usar a palavra suicídio no caso de uma criança de 3 ou 4 anos que cai de um prédio. Nós nunca dizemos, nossa, essa criança é uma suicida, porque ela não tem absolutamente nenhuma consciência do que pode causar então essa ação que ela realizou. Nós também não falamos de suicídio de animais pelo fato de que considera-se que os animais não possuem consciência, portanto não possuem capacidade de reflexão e projeção da sua vida, muito menos de projeção do seu ato. Portanto, o ato que o animal realiza e que pode culminar na sua morte não pode ser considerado um suicídio. Durkheim amplia o conceito de suicídio, ou seja, não são somente atos diretos que podem ser considerados suicídio para o Durkheim. Atos indiretos também podem ser classificados como atos suicidas. Por exemplo, o indivíduo que se nega o tratamento a uma doença que sabe que, se não for tratada, vai causar a sua morte. O indivíduo, então, que a partir do abuso de drogas morre em decorrência desse uso, são considerados casos de suicídios indiretos. O indivíduo, por exemplo, que comete um crime, que sabe que a única pena possível para aquele crime é a morte, esse indivíduo é um suicida. Muito bem, mas por que estamos discutindo esse assunto? Partamos de um dado. Segundo o mapa da violência do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde do Brasil, dos anos 80 até 2014, houve um aumento de 27% nos casos de suicídio de jovens entre 15 e 29 anos. Bom, longe de querer considerar a questão do suicídio somente restrita ao plano psicológico, que seria então uma maneira mais, vamos dizer assim, corriqueira de se tratar a questão, Durkheim busca compreender o que há de sociológico ou o que há de social na questão do suicídio. Diferentemente das análises que se costumavam fazer sobre o suicídio, pensando somente a partir do fato psicológico ou sobre a história do suicida, Durkheim começa a perceber uma coisa bastante interessante. Ao analisar os casos de suicídio na Europa, ele percebe que ano após ano as taxas de suicídio elas são constantes. Ou seja, considerar a questão tão somente a partir do plano psicológico, ou seja, das motivações particulares e individuais de cada suicida,
seria algo que não responderia ao fato desses índices serem constantes. Ora, se cada um tem motivações particulares, se cada um tem uma história de vida, se cada um passa por situações muito específicas, os índices deveriam ser inconstantes, mas o que Durkheim percebe é que esses índices permanecem constantes, o que leva a crer que existe alguma coisa que contribui para o ato suicida e que não é alguma coisa do indivíduo, mas algo do social. Por que essa análise do Durkheim é importante para nós? Ela é importante por vários motivos. O principal deles, acredito, é o fato da desmistificação do suicídio. Normalmente nós temos a impressão que o suicídio só é cometido por pessoas estranhas, pessoas que não se relacionam com ninguém, pessoas em estados de depressão profundo, ou pessoas que sofreram abuso, pessoas então que sofreram as mais diversas situações da sua vida e que, portanto, são levadas ao suicídio. Mas Durkheim chega à conclusão de que, de fato, essas situações pelas quais os indivíduos passam não podem se tornar regra nos atos suicidas. Ora, o que explicaria, portanto, pessoas que passam por problemas gravíssimos não se matarem e pessoas que passam por problemas absolutamente corriqueiros se matarem. Esse é o ponto. Há alguma coisa de ordem social que intervém na motivação do suicídio. Pensar dessa forma o suicídio, ou seja, pensá-lo de maneira social, é trazer a discussão do suicídio à tona. É, por exemplo, lançar uma nova luz sobre a discussão de um jogo que ficou recentemente famoso por levar os seus participantes ao suicídio, como uma das suas últimas etapas, o jogo da baleia azul. O que tentamos entender é por que certos jovens vão entrar num jogo que tem como propósito ou como finalidade a retirada da sua própria vida. Pensar o jogo da baleia azul, através das noções de Durkheim, pode lançar uma nova luz ao problema. Por exemplo, compreender que os indivíduos que jogam esse jogo e cometem o ato final do suicídio não são indivíduos estranhos, mas são indivíduos que estão passando por certas situações sociais e que tais situações sociais se revelam no seu ato. Olha que interessante, não é o ato individual que cria, portanto, uma lógica de suicidas, mas é uma lógica social que gera um contingente de suicidas. Portanto, a importância que o Durkheim traz para a análise do suicídio é retirar a ideia de que ele possa ser compreendido somente a partir de um aspecto individual e psicológico, e trazer a ideia de que há uma influência do plano social nas ações dos indivíduos. Ao analisarmos o suicídio a partir da obra do Durkheim, nós somos levados a compreender que, normalmente, os casos de suicídio eles acontecem por uma maior ou menor ligação que o indivíduo mantém com o plano social. Ou seja, dependendo do quanto de relação que ele mantém, dependendo da força que os laços que ele estabelece com a sociedade são fortes ou fracos, isso pode protegê-lo ou não em relação ao caso de suicídio. O que estamos dizendo é que a análise do caso de suicídio pode nos levar a uma consideração sobre a resolução desse problema. Não podemos afirmar que resolveremos o problema do suicídio, que é algo presente em todas as sociedades, mas começamos a perceber que os vínculos que os indivíduos estabelecem, as ligações sociais que eles estabelecem, são ligações de proteção dos atos suicidas. Indivíduos, então, que possuem poucos vínculos sociais, ou que perde esses vínculos sociais, ou que sofre uma excessiva força desses vínculos sociais, ou que sofre, portanto, com os abalos das estruturas sociais, são indivíduos que abrem a possibilidade do suicídio. Durkheim nos chama atenção, por fim, para a questão do fortalecimento dos vínculos sociais nas sociedades modernas. Tome, por exemplo, os casos de bullying nas escolas. O que está envolvido no caso de bullying não é simplesmente a chacota que se faz em relação a alguém, mas é a perda do vínculo do sujeito com uma estrutura de amizade, uma estrutura escolar, que são estruturas importantes para que ele se mantenha vivo. Uma vez que eu não dou reconhecimento ao indivíduo, uma vez que eu ignoro completamente o que é o seu existir, eu forneço a ele as condições para que ele se desvincule socialmente, abrindo a possibilidade do suicídio. Oi, humanos, tudo bem? Bom, agora que você já aprendeu os aspectos sociológicos e filosóficos relativos ao suicídio, convém que nós analisemos o verbo em si.
Você já deve ter visto muita gente falar que o verbo é suicidar, apenas. Ele suicidou. E que falar ele se suicidou é redundância. Não há como suicidar outra pessoa, é o que se costuma argumentar em defesa desse ponto de vista. Bom, acredite, essa explicação é meio furada. O verbo é mesmo suicidar-se, com hífen SE ao final. Acontece que o se aí não quer dizer a si mesmo, tipo, suicidou a si mesmo, ou seja, não se trata de um pronome reflexivo. Esse si é apenas parte integrante do verbo, já que se trata de um verbo chamado pronominal. Você conhece outros verbos assim? Ajoelhar-se, dirigir-se, queixar-se, apiedar-se. Todos esses verbos são chamados verbos pronominais. Vamos falar sobre isso? Nesses casos, o se é apenas uma partícula integrante do verbo. Agora analisa aqui comigo. Homicida, aquele que mata alguém. Fratricida, vem de frater, aquele que mata o irmão. Espermicida, aquilo ou aquele que mata o espermatozoide. Já viu isso na biologia, né? Bom, e suicida? Suicida, aquele que mata a si mesmo. Perceba que o caráter reflexivo do verbo está presente na parte sui e não no se ao final. É o sui que significa a si mesmo e não o se, percebeu? Então, a partir de agora, nada mais de dúvida. O verbo é mesmo suicidar-se e não se fala mais nisso. Até a próxima! Vocês já viram o que acontece depois da vinheta final de todos os nossos vídeos? Então, nesse aqui não tem nada, mas corre pros outros pra ver. Zoei você, tá.